programa Física para o Enem. Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura, e hoje vamos fazer as questões de ondas do Enem 2021. São apenas duas, mas tem assuntos assim que o Enem recorre sempre uma parte teórica, e é claro que eu vou revisar, né? Vou fazer questão de revisar essa parte teórica aí para vocês sair daqui hoje, né, com uma base ali, né, cabulosa, né, se sentindo confiante. Entendidos? No mais, sem mais delongas, bora lá então, partiu aí, ó, falar de ondas, fazendo a transição aí, já deixei organizada a parte teórica da aula de ondas aí, vai ser uma parte pequena, simples, objetiva, né, para fazer você de fato acertar questões no Enem, não só como essa, mas se porventura você fazer algum outro Enem, né, ou poder auxiliar outra pessoa, né, caso você passe, né, tomara que você já passe e não viva mais esse drama, né, novamente, de fazer o novo Enem, porque ninguém merece, porque de fato é muito, muito, muito cansativo. Entendidos? Então bora lá, ó, falar de ondas, hein? Ondas, né, se propaga, né, no espaço e transporta energia, né, é um conceitozinho aí. E o que eu quero falar para vocês aqui hoje, para a gente entender a primeira questão, é dos elementos relacionados à onda. Então vamos lá falar deles aí, ó. O primeiro é, né, saber o que é um comprimento de onda. Primeiro lá, antes de falar do comprimento de onda, vamos conhecer alguns elementos ali bem básicos. O primeiro aqui que eu quero falar para vocês é a crista, que é essa parte de cima da onda aqui, ó. Isso aqui é chamado de crista de uma onda. E lá embaixo, essa parte de baixo aqui, ó, é chamado de vale. Então aqui está o vale da onda. Pronto. Aí se eu pegar o comprimento de uma crista de um vale, por exemplo, daqui, ó, fez a crista e agora fez um vale, ó. Professor, verdade. Então essa crista e um vale é chamado de comprimento de onda, que é representado pela letra grega chamado lambda, que é essa letra esquisita aqui, né? Então pronto. Então a primeira coisinha que eu quero falar para vocês aí, ó, é do comprimento de onda. Comprimento de onda. Comprimento de onda é representado por uma letra grega chamada lambda. Então lambda é o comprimento de onda, ponto final, simples assim, né? Só que tem outras maneiras da gente visualizar o comprimento de onda. Não precisa ser necessariamente uma crista e um vale. Pode ser, por exemplo, a distância entre duas cristas. Olha esse desenho aqui, ó, essa aqui que eu estou circulando, ó. Perceba o seguinte, ó. Aqui é uma crista e foi até outra crista, então isso aqui vai dar o mesmo comprimento de uma crista e um vale. Então isso aqui também é o comprimento de onda, ok? Sempre dado em metros. Vou deixar aqui, ó, metro. A unidade de medida é o metro, né? Outra aqui, ó, pode de um vale até um outro vale, aqui embaixo aqui, ó, acabei de circular aqui, ó. Então isso aqui também é um comprimento de onda, de um vale até outro vale, porque é o mesmo comprimento de uma crista até um vale. Pronto. Então a primeira parte importante é saber identificar um comprimento de onda. Entendidos? Então, ó, coisas importantes que eu falei até o momento, ó, crista, que é a parte de cima, vale, que é a parte de baixo, e também, né, falei do comprimento de onda, que é o comprimento entre duas cristas, dois vales, uma crista e um vale. Pronto, simples assim. Agora tem um A aqui, ó, que é a amplitude. Amplitude representado pela letra A. A amplitude é a altura da crista, a altura do vale, né, o tanto que ela está para cima, para baixo. Então isso é a amplitude da onda. Então esses dois aqui são bem básicos, né? E toda onda também se propaga com uma velocidade v. Nesse caso que está representado aqui na horizontal para a direita, ó. Toda onda tem uma velocidade representado pela letra v. Prontinho, né? E a velocidade é em metro por segundo. Então são esses elementos aqui importantes de maneira geral. As pessoas sabem deles, então aqui não costuma ser problema, de verdade mesmo. Eu conheço aluno assim, pela minha experiência que tem em sala de aula, né, e também aqui no digital. Então eu sei que o aluno, de forma geral, não tem nenhum problema em visualizar a amplitude, o comprimento de onda e a velocidade. E tudo aqui é dado em metro, né? A amplitude também é dada em metro, né? Em metro. E a velocidade é dada em metro por segundo. Metro por segundo. Deixa entre parênteses também para ficar ali uniforme. Metro por segundo. Prontinho. Então tá aí, ó. Agora vem o que eu acho que vai ser muito importante para nós, de maneira geral, passa despercebido, que é o conceito de período e o conceito de frequência. Conceito de período e de frequência. Então, olha só, período. Período, gente, é o número de oscilações, quer dizer, o tempo
para efetuar uma oscilação. Então, tempo é o tempo para efetuar uma oscilação, a gente chama de período. Mas, professor, o que é essa oscilação? Uma oscilação é percorrer um comprimento de onda, só isso. Por exemplo, vamos supor, né, que a onda demorou 2 segundos para percorrer uma crista e um vale. Então, esse é o período dela, de 2 segundos. A onda demorou 10 segundos para percorrer uma crista e um vale. Então, o período dela é de 10 segundos. Prontinho, simples assim. E existe fórmula. A fórmula para calcular o período, olha como é que é fácil, ó. Fórmula para calcular o período é só você pegar o tempo e dividir pelo número de oscilações que ele efetuou, que automaticamente você tem o período da onda. Simples assim. A unidade de medida é o segundo. É básico, é simples. Por exemplo, uma onda ela deu 20 oscilações em 10 segundos. 10 dividido por 20, meio. Então, cada oscilação dela é igual a meio segundo, ou seja, o período dela é de meio segundo. Pronto. Assim funciona. Entendidos? Já a frequência, a definição de frequência é a seguinte, ó. Frequência é o número de oscilações efetuadas em um dado intervalo de tempo. Então, o número de oscilações efetuadas em um dado intervalo de tempo é a frequência de uma onda. Então, se uma onda oscila várias vezes por segundo, ela tem uma frequência alta. Se ela oscila poucas vezes por segundo, ela tem uma frequência baixa. Inclusive, a gente consegue visualizar isso no olhômetro. Uma onda está oscilando assim, ó. Beleza. Enquanto a outra está assim, ó. Opa, essa aqui fez um tanto de oscilação no mesmo intervalo de tempo. Então, essa onda aqui tem uma frequência maior do que essa. Essa aqui é maior. Tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia aí que a gente vai fazer. Entendidos? Então, isso é período, isso é frequência. Só colocar um acentozinho aqui, né? Período. Agora sim, ficou bonitinho aí. Então, e a fórmula da frequência? Qual que é? A fórmula da frequência vai ser a seguinte. Frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Tá bom? E a unidade de medida vai ser o número de oscilações no tempo é dado em Hertz, Hz. E Hertz é o que? Rotação por segundo, tá bom? Quantas repetições teve por segundo? 20. Então, 20 Hz. Uma onda oscilou 50 vezes por segundo. Então, 50 Hz. Uma onda oscilou 80 vezes por segundo. 80 Hz é a frequência da onda. Ok? Então, às vezes, o aluno não sabe esse básico aqui e trava em questões relativamente simples no dia do Enem, igual eu vou mostrar para vocês hoje, né? Daqui a pouquinho, agora, na verdade. Deixa eu ver o chat. Boa noite, prof. A amplitude sempre estará relacionada à intensidade? Tanto as mecânicas quanto as longitudinais? Sim, Juliana, certinho. Você só fez uma pequena confusão aí, né, que você falou quanto às mecânicas, tanto às longitudinais. Hein? É porque a mecânica, ela é antagônica à eletromagnética, né? Ou é mecânica ou é eletromagnética. Mecânica necessita de um meio material para se propagar, as eletromagnéticas não precisam. Agora, as longitudinais, né, ela é antagônica a transversais, né? Então, é transversal ou longitudinal, e eletromagnética ou mecânica. Então, eu acho que você queria falar em tantas mecânicas quanto as eletromagnéticas. A resposta é sim, está relacionada com a amplitude. Sim, a intensidade está relacionada com a amplitude. Ótima observação. E, por exemplo, existem ondas mecânicas longitudinais, por exemplo, o som. Né? O som, ela é mecânica, se propaga, precisa de um meio material para se propagar, e ao mesmo tempo é longitudinal, porque se propaga de maneira, né, paralela à sua oscilação inicial. Entendidos? Agora é o seguinte, vamos para a parte de um gráfico aqui que o Enem adora, que é o seguinte, ó. Então, antes, rapidinho, né? Outra coisa importante aqui, ó. Deixa eu deixar aqui do lado. Qual que é a relação entre período e frequência, né? Bem simples também, ó. Bem de boa. A relação entre os dois é o inverso um do outro. Percebam que período, né, é o tempo sobre o número de oscilações e frequência é o número de oscilações sobre o período. Então, você pode falar que a frequência é o inverso do período. Então, nem sempre você vai ter o número de oscilações, o tempo. Às vezes você vai ter o período, você pode achar a frequência. Ou você tem a frequência, você pode achar o período. Pronto. Né? Bem simples assim essa parte. E é claro que também existe, né, uma fórmula que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência.
E a fórmula, eu vou deixar ela aqui destacada aqui, ó, é a principal fórmula de ondas. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Prontinho, né? Então, às vezes é necessário você encontrar a frequência para depois encontrar multiplicar pelo comprimento de onda para encontrar, por exemplo, a velocidade. Pronto, né? É uma ideia aí, né, que pode cair para vocês. Muito bem, agora vamos analisar isso no gráfico, velho. Isso que é importante aqui, ó. E faltando mais ou menos umas 3 semanas para o Enem, eu dei uma live onde eu dei exatamente esses gráficos aqui, ó. Um gráfico de isso na live aqui, véio, de ondas. Então, eu acho que quem fez essa questão aqui, eu vou até dar um spoiler aqui da primeira questão, velho. Véi, quem assistiu a live fez essa questão rindo, fácil, muito fácil, hiper fácil. Isso aqui eu dei tanto em lives, dei em esses exercícios mais curtos, né, que eu vou divulgando nas mídias sociais e também passei na minha plataforma, claro, né, para os alunos que estavam estudando comigo, né, começou com esse tipo de assunto aqui. Então, num mês que antecedeu o Enem, eu falei desse assunto aqui 3 vezes, eu dei esses gráficos aqui 3 vezes. Então, é o que eu vou te mostrar agora. Pode ter 2 gráficos aqui muito comum na física. O primeiro é o eixo Y, aqui, né, que pode ser qualquer coisa, né, pode ser amplitude, pode ser voltagem, pode ser radiação, muita coisa. E aqui, ó, no eixo X, ou vai ser distância, ou vai ser tempo, Se for distância, no caso aqui se for distância, eu quero que você imagine o seguinte, ó, pô, distância é o comprimento de onda, exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho alguns pontos aqui conhecidos, né? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui que é o 0, eu tenho esse ponto aqui, ó, tem esse ponto, eu tenho esse ponto aqui. Então, tem alguns pontos conhecidos aqui, ó. Então, conhecendo esses pontos aqui, ó, vamos supor que tem de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, né? 10. Então, conhecendo esse ponto aqui, se percorreu uma crista e um vale, tá vendo? Ó, daqui até aqui é um crista e um vale, ó. Então, esse aqui, ó, é o comprimento de onda. Então, por esse gráfico distância, né, no eixo Y aqui, por distância, eu consigo extrair o comprimento de onda. Então, aqui eu abro o olho e já vejo que o comprimento de onda é igual a 4 metros. Pronto. Agora, nesse caso aqui, ó, se eu tenho tempo, dá uma olhadinha aqui, ó, tempo, né? Aqui é tempo em segundos. Então, eu vou dar uma oscilação, tá vendo? Vou dar uma outra oscilação. E aí, se eu tiver essa parte aqui também, ó, conhecida, vamos supor que agora, vou colocar de 2 em 2 também, né? Pra ficar igual. Vamos supor que o gráfico é idêntico, parece ser igual. Ah, é a mesma coisa, professor. Não, não é. 2, 4, 6, 8, né? 10 aqui, ó, 10. Então, neste caso aqui, ó, uma crista e um vale, tá vendo? Ó, uma crista e um vale é uma oscilação, Ah, então é um comprimento de onda, professor. Não, não é, porque é tempo. O tempo para dar uma oscilação é o quê? Tá aqui em cima aqui, ó, o tempo para dar uma oscilação é o período. É o período. Então, aqui tá me dando o período. Então, neste caso aqui, nesse gráfico aqui, eu tenho o período. O período é de 4 segundos. Pronto, só isso. Agora, bora entrar aí e fazer essas 2 questões aí, nem que eu acho que muita gente errou, mas não pode, né? Só me seguir aí no canal aí que você vai ver que a física é tirada, né, de maneira até simples, não é esse bicho tão de 7 cabeças. Ó, um eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem representa o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VSC em função do tempo. Opa, aqui é tempo. Ah, show de bola. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Ó, o número de batimentos, número de oscilação por tempo. Então, número de oscilação por tempo é o quê? É a frequência. Então, quer saber o quê? A frequência. Qual que é a frequência? Mas nesse gráfico aqui, ó, me dá o período. Então, daqui até aqui é um período. Agora é só ver quanto que tem. Ó. Cada um vale 0,2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que o período é o quê? Esse tempo aqui é igual a 0,2 vezes 5, que é igual a 1 segundo. Então, o período é de 1 segundo. 1 segundo. Pronto.
Ah, então qual que é a frequência? A frequência vai ser o inverso do período. Então, a frequência é de 1 dividido por 1 Hz. O que é Hz? Rotação por segundo. Rotação por segundo. RPS, né? Ah, professor, mas quer saber por minuto? Pois é, quer saber por minuto. Então, agora é só transformar, né? O fator de conversão de RPM para Hertz é o seguinte, para quem não sabe, é muito fácil provar, gente. Posso até provar para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou olhar o chat, só um minutinho. Ó, vamos supor, vai ter RPM, eu quero passar para Hertz. Ou de Hertz, eu quero passar para RPM. O fator de conversão é 60. Daqui para cá, ó, você multiplica por 60 vezes 60 e daqui para cá você divide por 60. Esqueceu? Deu um branco, cara? Joga um número aí, ó, só para você ver. Ó, vou até provar para você agora. Ó. Vamos supor que tem um objeto aqui com 120 rotação por minuto. O que significa isso? Significa 120 rotações, né, a cada 1 minuto. Professor, verdade. 1 minuto é o quê? 60 segundos. Verdade. Então, de RPM para rotação por segundo, olha só, vou dividir por 60. 120 dividido por 60 é igual a 2 rotação por segundo, que é o famoso Hertz. Entendidos? Então, aqui, ó, eu multipliquei por 60. Então, se eu quero de RPM para Hertz, eu te mostrei que eu fiz o quê? Dividir por 60. Né? Agora, se eu quero ao contrário, eu multiplico por 60. Então, pronto. 1 vezes 60 é igual a 60 RPM, resposta final. A frequência é igual a 60 RPM. Ainda bem que não tinha resposta une, porque 1 ficaria muito intuitivo, né? Não, 1 Hz. Né? Às vezes a pessoa nem olhou aqui, ó, que é por minuto, né? Então ficaria perigoso. Mas que bom que não tinha a alternativa número 1, né? É um ponto positivo para essa questão aí. Né? Ok? Então, vai dar a resposta letra B. Letra B. Vamos lá para a próxima questão. É a do sino, cara. A questãozinha é bem legal também. Eu acho ela bem de boa. A gente vai precisar de quê? Dessa fórmulazinha aqui, ó. V igual a lambda R. Tá aqui em cima aqui, ó. Só dessa fórmula aqui, ó. Pronto. E que já é o suficiente. Ok? Não vou aprofundar em tubos sonoros aqui, porque isso é um assunto para uma live inteira, né? Então, como eu já quis dar essa introdução aí para fazer a questão, né? Primeiro isso aqui, esses números aqui, gente, é da prova azul. Tá bom? 131 e agora 92. É a prova azul. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Considere F1 e V1, né? Então tá aí F1 e V1, respectivamente como frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra com maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente... Então, bora lá, então, fazer essa questãozinha aí. Primeira coisa aqui que eu quero já ressaltar desde já, cara. A velocidade, né, vai emitir um som, a velocidade do som depende do meio. Né? E a título de curiosidade, né, quanto mais denso é o meio ali, comparando estados físicos diferentes, maior é a velocidade do som. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, curiosidade, pegar alguns meios materiais aqui, só para meio material, e aqui eu vou colocar algumas velocidades do som, só para contextualizar mesmo aqui, que a gente está com um tempinho ainda a nosso favor. Né? Por exemplo, se eu pegar o meio, o ar, por exemplo, pegar o ar, vou pegar também a água e vou pegar também o ferro. Né? Aí se eu tiver, por exemplo, no ar, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, pronto. Ó, 340 metros por segundo. Já na água, a água é mais densa. Quanto mais densa é o meu material, maior a velocidade, porque vai estar mais próximo as moléculazinhas quanto está mais denso, né? Comparando a água com o ar. Com isso, a vibração de uma molécula para outra é mais rápida. Então, o som se propaga mais rápido, já que o som é uma onda mecânica e necessita de um meu material para se propagar. Então, acaba que o som se propaga mais rápido na água que no ar.
Então, aqui, ó, no ar, já é de 1.500, curiosidade, metros por segundo. Agora, quando chega no ferro, o ferro é mais denso ainda, concorda? O ferro é denso pra caramba. Então, a velocidade é maior ainda. Velocidade muito alta, por sinal. 5.100 metros por segundo. Pronto. Aí, bom, depois, então, olha só, se eu estou no ar, né, vamos supor aqui, vai vibrar, vai fazer uma onda se propagar no ar aqui, ó, para todo lado. Esse, tá tudo no ar. Então, vai estar todos com a mesma velocidade, todos com velocidade ali de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, desse aqui, todos estão emitindo som com a mesma velocidade, porque a velocidade de uma onda depende apenas do seu meio que ela está, depende do meio que ela está. Então, pronto. Ah, professor, entendi. Então, a velocidade só muda se mudar de meio material. Exato, caso que não aconteceu aqui. Né? Então, a velocidade aqui, ó, de qualquer tubo emitindo som no ar é a mesma. É a mesma. Então, primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês, ó, V1 é igual a V2. Então, isso aqui é uma frase que você pode levar para o seu tempo todo, velho. A velocidade de uma onda só muda quando muda de meio material. Né? Pronto. Se não mudou de meio material, né? Então não muda. Entendidos? Muito bem. Pronto. Agora vamos falar da frequência. Agora, para falar da frequência, eu quero trazer aqui, ó, a fórmula V igual a lambda F. Né? Pronto. E a gente vai fazer uma pequena análise aqui, ó. Frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Prontinho. Agora eu sei que a velocidade é a mesma. Velocidade é a mesma. Pronto. Né? Para todos. Né? Eu já sei que V1 é igual a V2. Inclusive, eu já descarto aqui, ó, a letra A, a letra C e a letra E. Vou ficar em dúvida entre a B e a D. Pronto. Já ajuda muito. Né? Se você não soubesse fazer mais alguma coisa, você chutar entre 5, é 20% de chance de acertar. Agora é 50, né? Você já eliminou 3, então já aumenta para 50% de chances de acertar. Então já sobe, né? A probabilidade de acertar a questão já cresce significativamente. Então isso é bom. E aí, nesses tubozinhos aqui, ó, eu não sei se é um tubo aberto ou fechado, não importa, mas está aqui falando que está na frequência fundamental. Então, cada tubozinho desse está com a menor frequência, né? Tipo o primeiro dó ali das notas musicais, né? Porque a frequência do som as notas musicais são determinadas pela frequência do som. Então, todos eles estão, né, vão estar ali, né, emitindo ali, vai estar no seu interior, né, a primeira frequência ali fundamental, entendidos? Só que, dependendo do comprimento de onda que cabe ali, vai ser diferente o som emitido por cada tubo. Né? Só para elucidar aqui melhor, ó. Vamos supor que é um tubozinho fechado, deixa eu ver se fala. Várias barras, metade, outra vez espessura, mas comprimento diferente, tal, som emitido. Não fala não. Então eu vou imaginar aqui que é um tubinho fechado, mas tanto faz. A ideia é a mesma. Então tem um tubozinho fechado aqui, tem um outro maior aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o 1, que é o menorzinho de todos. Esse aqui é o 2, que é o maior de todos. Pronto. Prontinho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A primeira possibilidade de sair som aqui é sair no ventre. Então vai estar aqui, ó, sair no ventre aqui, ó. Pronto, essa é a primeira possibilidade. Esse aqui é um fragmento de uma onda lá, tá bom? E esse aqui é a mesma coisa, ó. Aqui. Prontinho. Então, essa aqui é a primeira possibilidade de sair som aqui, essa aqui é a primeira possibilidade de sair som aqui. Agora, perceba o seguinte, velho, o tanto que esse comprimento de onda aqui vai ser maior. Porque, o que é um comprimento de onda, né? Redesenhar aqui para você ver, ó. É uma crista e um vale. Agora, imagina isso aqui dentro de um tubo. Né? A representação vai ser o seguinte, ó. Curiosidade. Isso aqui. Falei que não ia falar de tubo, mas não aguentei. Ó, se eu dividir, isso aqui é uma onda inteira. Se eu dividir em 4 partes, ó. Em 4 partes. Eu vou perceber o seguinte, ó. Isso aqui é lambda sobre 4. Isso aqui é lambda sobre 4. Isso aqui é lambda sobre 4. Isso aqui também é lambda sobre 4. Peguei uma onda e dividi em 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, isso aqui, ó, 1/4 de lambda, tá vendo?
É a primeira possibilidade de sair som, tanto aqui quanto aqui. Só que perceba o quanto que esse 1/4 de lambda aqui é maior comparado com esse. Então, em 2 aqui, ó, é muito maior e em 1 é muito menor. Então, onde tem um menor comprimento de onda, onde vai ser mostrado o menor comprimento de onda, é onde vai ter maior frequência, aquele som mais agudo, né? Que o som tem incomoda um pouquinho mais, tal. Então, é isso. Então, o menor é o que tem maior frequência. Então, a frequência de 1 é maior do que a frequência de 2. Prontinho. E agora a gente chegou na resposta final. Entendidos? Então, o F1 é maior que o F2. Cadê? Então, vai dar a letra D. D de Deus, Deus de God. Prontinho. Ok? Então, curiosidade, eu não queria falar de tubo sonoro, mas já falei, né? Um tubo sonoro fechado, ele começa, né? O primeiro fundamental dele aqui, ó, é um lambda sobre 4, tá bom? Que é esse pedacinho aqui, ó. É chamado lambda sobre 4. Então, é bem nítido, né, que esse aqui vai dar um comprimento de onda muito maior. Né? Se eu fazer aqui, ó, muito maior comparado com esse aqui, ó. Esse aqui rapidinho já fecha aqui, ó. Comprimento de onda menor. Entendidos? Muito bem, muito bem, muito bem. Queria mostrar essas duas questões aí, discutir um pouquinho de ondas com vocês, né? Sei que já é dezembro, já passou o Enem, a galera já tá meio desligando aí de tudo, mas a live de segunda-feira vai continuar. Vai continuar. Então eu vou pegar uns temazinhos, vou dar uma abordada neles assim, bem interessante, né, para ir deixando a física, né, mais tranquila aí para vocês. Entendidos? Deixa eu dar uma analisada aqui no chat. Essa do sim eu errei, pensei que fosse as oscilações dos tubos. Os tubos maiores oscilam mais que os menores. Sei que a questão não foi essa, mas eu não consegui interpretar direito. O que oscila mais vai depender da frequência, né? Então, acaba que oscilam diferente sim. Né? O menorzinho lá, que tem menor comprimento de onda, tem maior frequência, então a gente pode imaginar que ele oscila mais, porque, portanto, que faz um som mais agudo. Eu nunca pensei isso cairia no Enem dessa forma. Sempre escutei o barulho do blim e do blom, mas ainda não tinha relacionado com a física. Muito bem, beijo aí e até a próxima.